O que você vai descobrir aqui não é teoria. É o mecanismo real da Matrix dos Arcontes, criada pelo Demiurgo Yaldabaoth. E o caminho direto, simples e brutalmente claro para escapar dela de forma definitiva. Se você assistir até o final, vai entender por que sua consciência foi aprisionada, como recuperar o que tiraram de você e como voltar à sua verdadeira identidade antes da criação desta prisão. Se você sente que existe algo errado com o mundo e não sabe explicar, este vídeo é a resposta. E se você tiver coragem de continuar, nada dentro de você, absolutamente nada, continuará igual. Você acredita que vive a sua vida, mas a verdade que ninguém teve coragem de te dizer é que cada pensamento que você chama de seu, cada medo que você carrega, cada impulso que te prende, não nasceu de você. Nasceu da Matrix dos Arcontes. Um sistema tão antigo e tão eficiente que você acha que é livre enquanto repete padrões programados para manter sua consciência adormecida. E o mais cruel, você acha que está desperto, mas é exatamente isso que garante que você continue preso. Porque o verdadeiro cárcere não é físico, é psicológico, emocional e espiritual. A prisão é acreditar que você é essa persona que eles moldaram. Hoje, você vai entender como escapar da Matrix de Yaldabaoth de forma definitiva, sem metáforas, sem ilusões, apenas verdade direta, simples e impossível de ignorar. Escreva nos comentários. Eu vejo além da Matrix. Torne-se membro do canal para receber aulas que só quem está preparado consegue suportar. A primeira coisa que você precisa entender para escapar é que a Matrix dos Arcontes não prende você com correntes, e sim com identidade. Eles mantêm você preso, fazendo você acreditar que é o corpo, que é a mente, que é o nome que você recebeu, a história que você viveu, os traumas que te quebraram. Nada disso é você. Cada fragmento da sua personalidade foi construído para garantir que você nunca olhe para o que realmente é. Uma consciência que existe antes da matéria, antes do tempo, antes do próprio Demiurgo. Quando você se identifica com esse eu artificial, você se entrega voluntariamente ao sistema. Você alimenta Yaldabaoth sem perceber. A chave para escapar não é lutar contra o sistema, mas abandonar aquilo dentro de você que foi criado por ele. A Matrix se sustenta por 3 pilares: medo, distração e esquecimento. O medo paralisa, a distração hipnotiza e o esquecimento te separa da sua própria natureza divina. O truque é simples. Se você esquecer quem você é, você vira presa fácil. Por isso, os Arcontes infiltram ideias na sua mente para te manter sempre em falta, sempre buscando algo fora. Eles querem que você acredite que precisa de validação, sucesso, aprovação, prazer, consumo. Porque enquanto você busca no mundo algo para sentir-se inteiro, você nunca olha para dentro. E quando você não olha para dentro, você não recorda. O despertar é perigoso para eles, porque ele rompe o ciclo de alimentação energética que mantém Yaldabaoth no topo da hierarquia deste sistema. A fuga começa no instante em que você percebe que a Matrix não está fora, está dentro. É um software instalado nos seus pensamentos, emoções e impulsos. Para escapar, você precisa ver a programação acontecendo em tempo real. Quando surge uma emoção que te derruba, pergunte-se: isso veio de mim? Ou veio do sistema? Quando um pensamento te diminui, te limita, te faz sentir pequeno, pergunte-se: quem está pensando isso? Eu ou o programador? Esse simples ato de observar, sem lutar, enfraquece a Matrix, porque a Matrix só funciona enquanto você age no automático. A partir do momento em que você observa, você sai da posição de personagem e volta para a posição de consciência. Outro segredo que eles nunca querem que você descubra é que Yaldabaoth não controla a sua vida. Ele só controla o que você não percebe. A sombra que você não vê comanda você. O trauma que você não encara cria seus comportamentos. O medo que você não nomeia define suas escolhas. E tudo isso alimenta a Matrix. Quando você traz luz para a sombra, ela perde força. Quando você olha de frente para o que dói, você rasga as camadas de programação que foram impostas sobre você. A liberdade não acontece quando você muda o mundo. Ela acontece quando você muda seu campo interno, porque é nele que o sistema se esconde. O ser humano acorda da Matrix quando ele entende que o ego é o primeiro arconte. O ego foi instalado como um guardião interno para te manter isolado do seu espírito. Ele te convence de que você é separado, sozinho, vulnerável, incompleto. Tudo isso é mentira. O ego é a antena que os arcontes usam para acessar você. Quando você começa a observar o ego, ele deixa de ser um mestre e vira um mecanismo. E quando ele vira um mecanismo, você começa a escolher. E quando você escolhe, eles perdem o controle. A verdadeira fuga começa no momento em que você deixa de reagir e passa a atuar a partir da sua essência. Para escapar da Matrix, você precisa recuperar sua autonomia energética. A Matrix te suga através de ansiedade, culpa, ódio, comparação, baixa autoestima. Cada emoção densa é alimento.
Quando você aprende a respirar consciente, a sair da mente por alguns segundos, a reconectar com seu eixo interno, você corta o fluxo que alimenta o sistema. Você para de ser gado espiritual e volta a ser fonte de luz. Quando você silencia por dentro, mesmo que por um instante, Yaldabaoth não consegue te alcançar, porque o poder dele só existe dentro do barulho mental. No silêncio, sua consciência toca a realidade original, aquela que existe antes da criação desta prisão. O próximo passo é enxergar que tudo o que te mantém preso é repetição. A Matrix funciona como um looping. Você repete emoções, padrões, reações, histórias, e você acha que é você, mas é apenas programação antiga sendo reciclada. Para escapar, você precisa quebrar o looping. Cada vez que surge um impulso automático, você não reage. Você pausa. Você observa. Essa pausa é o rompimento. A pausa é a brecha. A pausa é o portal. Porque a Matrix só controla quem reage. Quem observa, governa. E Yaldabaoth é poderoso apenas para quem está no modo automático. Mas para quem desperta, ele é previsível. Ele cria limitações, mas não pode tocar sua consciência. Ele cria ilusões, mas não pode apagar sua essência. Ele cria um mundo inteiro para te aprisionar, mas não pode prender aquilo que nasceu antes do mundo. Quando você percebe isso, você percebe que a saída nunca esteve fora. Sempre esteve na sua capacidade de ver. Ver a programação, ver o ego, ver a ilusão, ver quem observa tudo isso. Escapar da Matrix é, acima de tudo, recordar. Recordar sua origem, recordar sua natureza, recordar que você não é o personagem. Quanto mais você lembra, mais o sistema desmorona. Cada memória espiritual que retorna é como puxar um fio solto da teia que te prendia. Uma hora, a teia inteira cai. E quando ela cai, você não volta mais a se identificar com a mentira. Isso não é teoria, é prática interna. É você contra a programação. E você sempre foi maior do que ela. A Matrix é frágil diante de alguém que desperta porque ela depende da sua crença para existir. Quando você para de acreditar que precisa dela, ela perde energia. Quando você para de buscar respostas fora, ela perde autoridade. Quando você volta para dentro, você se torna soberano. Yaldabaoth não teme força física, nem poder político, nem sucesso material. Ele teme apenas uma coisa, que você descubra que já é livre. Porque quando você descobre isso, você deixa de alimentar o sistema e começa a criar sua própria realidade dentro dele. E quando isso acontece, você não apenas escapa, você transcende. Escapar é sair da prisão. Transcender é perceber que a prisão nunca te pertenceu. E quando você atinge esse estado, os arcontes perdem acesso. A programação perde efeito, o medo perde o chão, a ilusão perde cor. Você começa a ver o mundo como ele realmente é. Um campo de experiência, não de escravidão. Um território de consciência, não de controle. Você caminha pela Matrix, mas não pertence a ela. Você age no mundo, mas não é moldado por ele. Você vive a vida, mas não é possuído por nenhuma parte dela. E quanto mais você se alinha com sua essência, mais o sistema tenta te puxar de volta, porque esse é o último truque dele. Quando você está prestes a se libertar, a Matrix te oferece distrações maiores, medos mais fortes, tentações mais intensas, mas isso não é sinal de fracasso. É sinal de que você está perto demais da ruptura. E se você atravessar esse momento sem ceder ao velho padrão, você rompe definitivamente o vínculo com o controle de Yaldabaoth. Você rompe o último fio da teia. E é aqui que a maioria cai. Mas é aqui que você vai atravessar. Porque você está ouvindo algo que não é para qualquer pessoa. Este conhecimento é um portal real, não simbólico. Ele te mostra como escapar da Matrix dos arcontes dentro da sua própria consciência. E quando você começa a olhar para dentro com honestidade radical, algo inacreditável acontece. O sistema que parecia gigante começa a encolher. As vozes que te controlavam começam a silenciar. As sombras que te confundiam começam a se dissolver. Você começa a recordar não apenas quem você é, mas quem você sempre foi antes de nascer neste lugar. E a partir daqui, o próximo passo é tão profundo que poucas pessoas têm coragem de dar. Porque ele exige que você abandone tudo o que você acreditava ser. Ele exige que você atravesse o vazio. Ele exige que você deixe cair toda imagem, todo personagem, todo medo, toda história. Só assim você sai da influência de Yaldabaoth, porque ele só controla aquilo que tem forma. A sua essência não tem forma, e é por isso que ela é invencível. Você está preparado para ir além disso? Está pronto para atravessar o portal seguinte? Porque o que vem depois não é teoria, é ruptura real na sua consciência. E se você continuar, você pode nunca mais ver a vida da mesma forma. Está pronto? Para escapar da Matrix dos arcontes, você precisa entrar na única zona que o demiurgo não controla, a sua autoconsciência real. Não a consciência que pensa, não a consciência que reage, mas aquela que observa a própria mente como se estivesse observando um estranho falando. Esse é o ponto exato, onde o domínio de Yaldabaoth começa a se desfazer.
A Matrix foi construída para impedir você de perceber que existe um você atrás de tudo, um observador intocado, silencioso e imortal. Quando você percebe esse observador, toda a estrutura artificial que te cerca começa a rachar. Porque nada na Matrix funciona se você vê a engrenagem em movimento. A Matrix depende da sua hipnose. Despertar é retirar o pano que cobre o truque. A maneira mais direta de romper o controle dos arcontes é atacar o ponto onde eles mais te dominam. O hábito interno de acreditar em tudo o que aparece na sua mente. Tudo. Pensamentos, impulsos, memórias, imagens, sensações. Eles usam isso como fios invisíveis. Quando uma emoção aparece e você automaticamente se identifica com ela, é como se dissesse, sim, isso sou eu. Mas não é. Essa identificação automática é o código-fonte de Yaldabaoth rodando dentro de você. Escapar significa quebrar essa identificação, no exato momento em que ela nasce. Não é lutar contra o pensamento, nem tentar bloqueá-lo. É simplesmente ver ele surgir, perceber que ele não é você e deixá-lo ir sem participar. Isso enfraquece a Matrix porque o sistema perde o seu combustível principal, sua atenção inconsciente. Quanto mais você observa sem reagir, mais você começa a perceber algo que a Matrix tentou esconder de você por toda a sua vida. Você nunca foi o personagem. Você é a tela onde tudo acontece. E a tela nunca é afetada pelo filme. A Matrix só funciona sobre quem acha que é o filme. Os arcontes só controlam quem se confunde com a história. E quando você para de participar emocionalmente, o controle deles falha. Você não está mais dentro da Matrix. Você está olhando para ela. O próximo nível de escape é reconhecer a origem da voz interna que te limita. Essa voz não é sua. Ela é uma repetição programada por séculos de manipulação humana. É um eco coletivo, não individual. Quando você realmente percebe isso, algo explode na sua consciência. Você para de obedecer automaticamente aquilo que te diminui. E no instante em que você para de obedecer, você sai do papel de criatura e volta ao papel de criador. É por isso que essa etapa é tão perigosa para o sistema, porque alguém que se torna criador não pode ser controlado. Ele cria suas próprias regras, sua própria percepção, sua própria vibração, e a Matrix não sabe como prender algo que já saiu da vibração dela. Você também precisa entender que a Matrix dos Arcontes não é uma prisão física, e sim uma prisão vibracional. Ela prende você através do estado interno em que você vive. Quanto mais você vive em tensão, medo, pressa, raiva, ansiedade, mais você está alinhado com a vibração do demiurgo. Mas quando você aprende a criar um estado interno de presença, de clareza, de silêncio, mesmo que por alguns segundos, você automaticamente entra numa vibração que o sistema não consegue acessar. Você literalmente sai do campo de visão de Yaldabaoth. Esse silêncio é sua arma definitiva. Ele quebra o ruído da programação. Ele desarma os arcontes. Ele devolve você ao seu estado original antes da criação dessa prisão. E é aqui que você começa a acessar a camada mais alta da fuga. Romper o reflexo condicionado. Os arcontes programaram você para responder sempre da mesma forma. Com medo, com dúvida, com insegurança, com autossabotagem. Cada vez que a vida te pressiona, o sistema espera que você reaja igual ao passado, porque sua repetição mantém você preso. Mas quando você responde diferente, quando você quebra o padrão, você cria uma fenda na Matrix. A fenda se abre porque o sistema não foi feito para lidar com alguém imprevisível. E quando você se torna imprevisível, você se torna invisível. Você deixa de ser parte do script. Você sai da história. Você escapa pela brecha que você mesmo criou. O passo seguinte é aceitar uma verdade que destrói completamente a ilusão de controle dos arcontes. Você não está aqui para agradar o sistema. Você está aqui para se lembrar. Yaldabaoth quer que você viva para fora, buscando aprovação, reconhecimento, sucesso, validação. Mas tudo isso são correntes invisíveis. A verdadeira libertação nasce quando você solta completamente a necessidade de ser alguém para o mundo. Quando você deixa de buscar valor no externo, você volta para dentro. E quando você volta para dentro, você quebra a ilusão mais profunda da Matrix, a ilusão de que você é insuficiente. Esse é o golpe mais forte contra os arcontes, porque sem essa ilusão, eles não têm como te manipular. Você escapa quando para de negociar com a programação interna. Você escapa quando para de acreditar que é pequeno. Você escapa quando começa a perceber que cada emoção pesada é apenas um convite para fortalecer a sua consciência. Os arcontes querem que você fuja das sombras, mas a sombra é exatamente o portal que te liberta. Porque quando você encara a sombra, você recupera a energia que estava presa nela. Essa energia volta para você. E quando ela volta, sua consciência expande. E quando sua consciência expande, a Matrix se torna pequena demais para te conter. E é aqui que começa a parte que ninguém te contou. Quando você expande sua consciência o suficiente, você percebe que Yaldabaoth não tem poder sobre você. Ele só tem poder sobre a sua ilusão de si mesmo.
A partir do momento em que você rompe essa ilusão, você não apenas escapa da Matrix, você começa a reescrever as regras dela. Você começa a perceber que cada detalhe da sua percepção é maleável. Você começa a sentir que o mundo externo responde ao seu estado interno. E quando isso acontece, você percebe algo inimaginável. Você nunca foi prisioneiro. Você sempre foi o único que tinha a chave. E você quer saber qual é o próximo nível? O verdadeiro nível onde a Matrix começa a desmoronar diante dos seus olhos, ele está mais perto do que você imagina. E a maioria das pessoas nunca chega lá porque tem medo de atravessar esse ponto. A verdadeira ruptura da Matrix começa quando você percebe que tudo o que surge dentro de você tenta te puxar de volta para o personagem. Pensamentos, memórias, emoções e impulsos aparecem com uma força que parece sua, mas não são. São tentativas da programação de te puxar novamente para a velha identidade. Porque essa identidade é o ponto onde Yaldabaoth te controla com mais facilidade. Quanto mais você observa esse movimento interno sem reagir, mais você percebe uma divisão clara entre você e aquilo que acontece dentro de você. Essa separação interna é como cortar os fios de uma marionete. A Matrix perde o acesso. Os arcontes perdem a entrada. E você começa a caminhar como consciência viva, não como uma sombra programada. O próximo passo que os arcontes temem é quando você percebe que suas emoções não são aleatórias. Cada emoção pesada é uma senha para acessar camadas profundas da programação. Quando surge raiva, medo, ansiedade ou tristeza, esse é exatamente o momento em que você precisa ficar mais presente, não menos, porque é nesse momento que a Matrix tenta te puxar. Mas se você permanece consciente, você atravessa a emoção em vez de ser engolido por ela. E quando atravessa, o padrão que alimentava Yaldabaoth se desfaz. A magia está na travessia, não fugir, não resistir. Apenas ver completamente. Essa visão interna rompe cadeias mais antigas do que você imagina. Você começa a se libertar de verdade quando para de acreditar no impulso interno de correr atrás de algo para se preencher. Essa corrida infinita é uma das armas mais fortes da Matrix. Ela te mantém eternamente buscando algo que nunca chega, porque nunca foi real. Buscar validação, buscar importância, buscar aprovação, buscar reconhecimento, tudo isso prende você na vibração do vazio. Mas quando você percebe que não precisa de nada disso para existir, você dá um golpe direto no coração da Matrix. Você se torna completo por ser consciência, não porque conquistou algo externo. Essa completude quebra a lógica de controle que mantém bilhões de pessoas presas sem perceber. A cada momento em que você observa o que acontece dentro de você com lucidez total, você traz luz para partes que estavam adormecidas. Essa luz faz algo que os arcontes não têm como impedir. Ela desperta sua memória espiritual. E quando sua memória desperta, você percebe algo devastador para o Demiurgo. Você sempre soube que havia algo errado com este mundo. Sempre sentiu que algo não encaixava. Sempre teve a sensação de que algo estava te limitando, mesmo sem saber o que era. Essa sensação era sua essência tentando te chamar de volta. A Matrix faz de tudo para você ignorá-la. Mas quando você finalmente escuta, você quebra o feitiço de amnésia imposto sobre a humanidade. Para escapar definitivamente, você precisa confrontar a maior mentira que Yaldabaoth colocou dentro de você. A ideia de que você é pequeno. Essa mentira aparece de muitas formas. Insegurança, autojulgamento, vergonha, arrependimento, medo de falhar. Todas essas emoções servem a um único propósito: te manter abaixado, silencioso e fraco o suficiente para não despertar. Mas quando você percebe a mentira, quando vê claramente que essa sensação não veio de você, mas foi implantada para te controlar, você ativa sua força original. Essa força não é arrogância, não é ego, é a lembrança de que você é luz consciente. E luz não pode ser diminuída por nenhuma sombra criada por arcontes. Os arcontes trabalham através do tempo. Eles te prendem ao passado com culpa e ao futuro com ansiedade, porque assim você nunca está presente. E o único lugar onde você escapa da Matrix é no presente. Quando você está totalmente aqui, neste instante, a Matrix perde acesso ao seu campo mental. Porque o presente é o único espaço onde o ego não consegue operar. O ego vive do passado e do futuro. Ele não sabe existir agora. Quando você está presente, você se desloca para fora da programação. Você entra num estado que os textos gnósticos chamam de lembrança viva. E essa lembrança faz você enxergar que cada pensamento que tenta te arrastar é apenas um reflexo condicionado que caiu em você, não algo que nasceu em você. Outro segredo fundamental para escapar é entender que a Matrix se alimenta da sua resistência. Quando você luta contra algo dentro de você, você alimenta exatamente aquilo que quer destruir. Resistência é força dada ao inimigo. Os arcontes querem que você lute mentalmente. Quer que você se desgaste, quer que você fique preso em conflitos internos sem fim. Mas quando você simplesmente observa sem lutar, sem resistir, sem tentar mudar nada, você tira deles a única coisa que eles conseguem usar contra você: sua energia emocional. Observar é o golpe final,
porque observar sem reagir dissolve aquilo que antes parecia um monstro. O monstro só existia porque você alimentava. A Matrix não controla você diretamente. Controla o que você identifica como eu. Por isso, o golpe mais destrutivo para o sistema é quando você pergunta: quem está pensando esse pensamento agora? Essa pergunta abre uma fenda dentro de você. Porque quando você olha para quem observa, você percebe que não existe ninguém ali que possa ser controlado. Existe só consciência pura, sem forma, sem limites. E a consciência pura não pode ser aprisionada. Ela vê tudo, mas nada a toca. É como o céu. As nuvens passam, mas não deixam marca. E quando você percebe isso, você entende por que os arcontes querem que você nunca faça essa pergunta. Porque ela revela que toda a prisão depende de você acreditar que é o corpo, a mente, a história. Para escapar, você precisa soltar completamente a necessidade de certeza. A Matrix opera oferecendo respostas prontas, narrativas fixas, crenças rígidas. Tudo que te oferece sensação de eu sei exatamente o que está acontecendo é armadilha. A consciência desperta vive no desconhecido, porque o desconhecido é o campo livre onde nada foi programado. Os arcontes temem esse estado, porque não conseguem prever suas ações dentro dele. Eles só conseguem controlar quem age previsivelmente, repetindo padrões antigos. Mas no desconhecido, você se torna ilimitado. E ilimitado é exatamente aquilo que Yaldabaoth mais teme. A fuga verdadeira começa quando você percebe que todo sofrimento psicológico é sinal de que você está tentando se manter na velha identidade. Quando você tenta proteger o personagem, você sofre. Quando você tenta controlar o mundo, você sofre. Quando você tenta ser algo para alguém, você sofre. A Matrix usa o sofrimento para tentar te puxar de volta para o papel que te mantinha preso. Mas quando você percebe que o sofrimento é só o atrito entre quem você é e quem você acha que deveria ser, você entende que a saída não é se ajustar, é abandonar a máscara. E quando a máscara cai, você respira pela primeira vez fora do domínio dos arcontes. A presença consciente também destrói a ilusão do eu separado. A Matrix precisa que você acredite que está sozinho, isolado, vulnerável e desconectado. Essa sensação de separação é o combustível mais valioso para Yaldabaoth. Mas quando você entra em estados de presença profunda, você sente algo que não consegue explicar em palavras. Você percebe que existe uma unidade silenciosa por trás de tudo. Não é uma ideia espiritual, é uma experiência interna real. E quando essa experiência acontece, a sensação de isolamento desaparece. E com ela desaparece o mecanismo mais poderoso da Matrix, a sensação de carência. A Matrix te prende através da repetição das mesmas emoções, porque emoção repetida vira identidade. Se você sente a mesma emoção por tempo suficiente, você começa a acreditar que ela é você. Mas isso é mentira. É só um padrão. E padrões podem ser quebrados quando você faz algo que a programação não espera. Ficar consciente exatamente no momento em que a emoção aparece. Essa consciência rompe o ciclo no ponto mais frágil, o ponto do nascimento da emoção. Quando você vê ela nascer, ela morre, porque ela só cresce quando nasce no escuro. O demiurgo te mantém preso através da ideia de que você precisa se proteger. Mas toda vez que você cria proteção interna, você cria medo. E toda vez que cria medo, você baixa sua vibração para o nível em que os arcontes atuam com mais força. A verdadeira segurança não vem do controle, vem da consciência. Quem está consciente não precisa se defender, porque a defesa só é necessária quando você acredita que algo pode te... Mas quando você percebe que você é o observador e não o conteúdo observado, você entende que nada nunca te atingiu de verdade. Apenas tocou o personagem, não você. E quando você vê isso, a Matrix perde o direito de te ameaçar. Os arcontes governam pela distração. Eles inundam sua mente com pensamentos para impedir que você perceba o silêncio interno, porque o silêncio é onde a verdade aparece. E a verdade destrói o sistema. Quando você começa a buscar o silêncio em vez do estímulo, seu campo interno muda completamente. No silêncio, você percebe camadas de percepção que estavam adormecidas. No silêncio, você sente sua essência. No silêncio, você percebe que está vivo sem precisar de pensamento. E quando percebe isso, você entende algo revelador. Você não depende da mente. E se você não depende da mente, a mente não te controla. E se a mente não te controla, Yaldabaoth perde sua arma principal. O próximo portal da libertação é perceber que a Matrix manipula você através da necessidade de pressa. A pressa te joga no estado mental mais fácil de ser controlado. Ansiedade. A ansiedade te coloca no futuro, e no futuro você perde o agora. E quando perde o agora, perde o único espaço onde pode escapar. Mas quando você desacelera internamente, não no corpo, mas na consciência, você sai do tempo psicológico. E sair do tempo psicológico é sair da Matrix. Porque a Matrix só opera dentro da mente que está correndo. Uma mente lenta, consciente e presente é invisível para o sistema. A Matrix tenta te manter na superfície da vida.
Tudo é feito para te deixar distraído com o externo, mas a fuga acontece quando você mergulha para dentro. Quanto mais você mergulha, mais descobre camadas de você que nunca foram tocadas pela ilusão. Essas camadas são sua fortaleza. São partes suas que Yaldabaoth nunca alcançou. E quando você toca essa fortaleza interna, você percebe que sua verdadeira força não depende do mundo. Ela vem do silêncio, ela vem do centro, ela vem do observador, e esse observador é indestrutível. Os arcontes não querem que você perceba que você pode escolher o que entra no seu campo interno. Eles querem que você acredite que pensamentos são inevitáveis, que emoções são irresistíveis, que impulsos são automáticos. Mas isso é falso. Você pode escolher não interagir. Você pode escolher não acreditar. Você pode escolher observar em vez de reagir. Essa escolha é a espada que corta a Matrix. Porque a Matrix só funciona quando você assume que não tem escolha. Mas quando você percebe que tem, o sistema perde o monopólio do seu interior. A programação de Yaldabaoth te faz acreditar que despertar é difícil. Mas isso é parte do truque. O despertar não é difícil. Ele é simples. Difícil é abandonar o velho padrão que você chama de eu. Porque esse padrão te dá uma falsa sensação de segurança. Mas quando você solta o velho eu, algo enorme acontece. Uma nova percepção surge espontaneamente, sem esforço. Essa percepção é você sem o personagem. E quando você experimenta esse estado por alguns segundos que sejam, você percebe que nunca mais poderá viver como antes. A Matrix se torna visível. E quando ela se torna visível, você perde o interesse nela. A Matrix também usa o julgamento interno como ferramenta de controle. O julgamento te prende a histórias antigas. Ele te faz reviver o passado, como se fosse real agora. Mas julgamento é só memória emocional reapresentada. Quando você observa esse julgamento sem acreditar nele, ele perde substância, se dissolve. Porque o julgamento só existe enquanto você se identifica com o pensamento. Se você vê que é apenas um evento mental, ele cai. É assim que você quebra correntes sem precisar lutar contra elas. Você retira o combustível. Você tira a energia do que te prende. Para escapar completamente, você precisa aprender a perceber a energia por trás dos pensamentos. Todo pensamento carrega uma vibração. Pensamentos densos te puxam para baixo. Pensamentos leves te elevam, mas o ponto principal é perceber que você não precisa se envolver com nenhum deles. Você percebe a energia e deixa passar. Essa prática dissolve a camada mais profunda da Matrix, a camada vibracional. Porque quando você vê que não é a energia que está passando em você, mas sim aquele que percebe a energia, você se eleva acima do campo de atuação dos arcontes. Yaldabaoth tenta te convencer de que você é carente, que falta algo em você, que existe um vazio. Mas o vazio não é falta, é espaço. É o espaço onde a consciência respira. É o espaço onde você se encontra com sua origem. A Matrix transformou esse espaço em sensação de algo errado, mas isso é manipulação. Quando você abraça o vazio, ele se transforma em plenitude. E quando vira plenitude, você percebe que nunca faltou nada, que você sempre foi completo. E alguém que é completo não pode ser controlado. A Matrix tenta te manter preso pela comparação. Comparar é um dos mecanismos mais poderosos de controle. Porque quando você se compara, você se diminui. Quando se diminui, você baixa sua vibração. E quando baixa sua vibração, se torna acessível ao controle arcôntico. Mas quando você percebe que comparação é completamente artificial, uma construção mental que nada tem a ver com a verdade, ela perde o poder. Você começa a viver de dentro para fora. E quando vive assim, você sai do tabuleiro onde Yaldabaoth joga. O sistema cria distrações emocionais para impedir que você perceba padrões profundos. Mas quando você começa a investigar silenciosamente seus impulsos, você começa a ver a programação por trás de cada um. Impulso não é você, é eco, é resíduo. E quando você percebe isso, você deixa de agir automaticamente. Você começa a escolher. E escolher é o que define um ser desperto. Um ser desperto escolhe o próprio estado interior. E escolher seu estado interior é o que mais rompe a Matrix. Os arcontes tentam te manter preso na mente, mas você não é a mente. Você é aquele que percebe a mente. Esse simples deslocamento interno muda tudo. Você deixa de estar dentro do pensamento e passa a estar observando o pensamento. Essa mudança te tira do domínio psicológico da Matrix, porque a Matrix só controla quem acredita no que pensa. Quem observa, não acredita. Quem observa, vê o truque. E quem vê o truque deixa de ser enganado. Para escapar, você precisa abandonar completamente a necessidade de controlar tudo. O controle é um grilhão disfarçado. Ele te prende ao sofrimento porque você tenta forçar a realidade a se encaixar em suas expectativas. Mas a realidade não obedece o ego. A realidade flui a partir da consciência. Quando você solta o controle, você se alinha com esse fluxo. E esse fluxo te leva para fora da Matrix, porque a Matrix só existe no esforço mental. No fluxo, você está livre.
A Matrix alimenta conflitos internos para dividir sua energia. Cada conflito tira sua força, fragmenta sua percepção e te deixa vulnerável. Mas quando você percebe que conflito interno é só diálogo mental, você começa a dissolvê-lo com presença. Presença une, presença integra, presença cura. E quando você está integrado, sua energia volta inteira para você. Com energia inteira, você rompe o campo de controle. Porque a Matrix só controla pessoas fragmentadas. Você inteiro é impossível de manipular. Os arcontes tentam te manter identificado com suas dores, mas dor não é identidade. Dor é movimento. É algo que passa quando você permite que ela passe, quando você não segura, quando você não transforma a dor em história. A Matrix quer que você transforme dor em narrativa pessoal, porque assim ela te prende emocionalmente ao passado. Quando você sente a dor sem narrativa, ela se dissolve. E quando se dissolve, você recupera sua liberdade. O demiurgo também usa desejos como algemas. O desejo cria dependência, e dependência cria controle. Mas quando você percebe que o desejo é só uma tentativa da mente de preencher um espaço que não precisa ser preenchido, você perde o interesse nele. E quando perde o interesse, você se desliga do fio energético que te prendia. E desligar esse fio é um dos golpes mais fortes que você pode dar na Matrix. Escapar da Matrix significa olhar para tudo dentro de você com precisão absoluta. Ver cada impulso, ver cada emoção, ver cada pensamento e perceber que você não é nenhum deles. Você é aquele que vê, aquele que sente, aquele que observa. Esse aquele é sua verdadeira identidade. E essa identidade está fora do alcance dos arcontes. Quando você vive a partir dela, você já escapou. Mesmo que o mundo externo não tenha mudado, porque a prisão nunca foi externa. A Matrix tenta te convencer de que despertar é sobre aprender coisas novas. Mas despertar não é adicionar, é remover. Remover crenças, remover ilusões, remover o falso eu, remover a programação. E quando você remove tudo, sobra só a consciência. E consciência é liberdade, porque consciência não depende de nada para existir. Ela simplesmente é. Você escapa quando percebe que nada dentro da Matrix define você. Nada. Nem sua história. Nem seu nome, nem suas memórias, nem suas dores, nem seus traumas, nem suas conquistas. Nada disso encosta no que você realmente é. Você é anterior a tudo isso. Você é o que observa tudo isso. E quem observa é sempre livre. A Matrix tenta tirar seu poder, fazendo você acreditar que precisa de permissão para existir. Mas quando você percebe que sua existência não depende de nada externo, você rompe a última corrente. Porque ninguém pode tirar algo que você nunca recebeu de fora. Você sempre foi. Você sempre existiu. E essa existência não pode ser diminuída. A fuga real começa quando você percebe que cada sensação de medo é um portal. Medo não é barreira, é convite. Quando o medo surge, é porque algo dentro de você está prestes a se expandir. Os arcontes tentam usar o medo para te puxar para trás, mas você usa o medo para avançar. E quando avança, você se expande além da vibração deles. E quando se expande, você sai do alcance deles. Quanto mais você desperta, mais percebe que a Matrix tenta te puxar através de pressões externas. Mas a pressão externa só te afeta quando existe desordem interna. Quando sua ordem interna cresce, nada de fora te derruba. Porque você não está mais reagindo ao mundo. Você está vivendo a partir do seu centro. E viver a partir do centro é viver livre. E aqui está o ponto mais chocante. A Matrix não teme sua força. Ela teme sua clareza. Porque força ainda pode ser manipulada. Clareza não. Clareza vê tudo como é. E quando você vê tudo como é, o sistema não tem onde se esconder. Ele se dissolve diante dos seus olhos. Clareza é o que liberta. Clareza é o que revela. Clareza é o que corta essa ilusão pela raiz. E agora você está muito perto do próximo estágio. O estágio que quase ninguém alcança porque ele exige atravessar algo que parece impossível, mas não é. É apenas desconhecido. E o desconhecido é sempre o portal para a libertação final. A Matrix te prende através do que você sente, sem perceber que sente. Emoções escondidas, memórias enterradas, impulsos antigos que você nunca questionou. Cada camada invisível é uma porta oculta por onde os arcontes entram e manipulam seus estados internos. O sistema sabe que pessoas confortáveis nunca despertam. Por isso, ele cria uma vida cheia de distrações, mas vazia de presença. Quando você abandona a busca pelo conforto emocional e começa a buscar clareza, você dá um golpe direto no coração da Matrix. A Matrix de Yaldabaoth opera através da sensação de urgência interior, mas também através da sensação de eu já sei disso. Esse é um truque sofisticado. A mente acha que já entendeu, e isso fecha o portal do aprendizado real. O despertar exige um tipo de humildade feroz. A humildade de perceber que cada camada nova revela outra mais profunda. Quando você mantém esse estado interno, o sistema não consegue te prender numa percepção fixa.
Você se mantém em movimento interno, e movimento é antídoto da programação. Os arcontes se alimentam da sua tendência a evitar dor emocional. Quando você foge do que dói, você reforça a programação. Mas quando você olha diretamente para a dor, ela se dissolve. A dor é só energia querendo se mover. O que dói não é a energia, é a sua resistência. Quando você observa a dor sem resistir, ela se transforma. E quando se transforma, ela te liberta de uma camada inteira da Matrix que estava escondida atrás dela. Esse processo é um portal que poucos atravessam, mas os que atravessam saem do controle psicológico do demiurgo. A Matrix te prende através de expectativas. Expectativas te fazem viver no futuro. E no futuro, você se torna vulnerável. Porque o futuro não existe. Ele é só projeção mental. O único lugar onde você consegue escapar é agora. Quando você abandona expectativas e vive a partir do que é, não do que deveria ser, você rompe a ilusão que te mantém amarrado ao tempo psicológico. E sem tempo psicológico, a Matrix perde sua linha de comando sobre você. O demiurgo criou uma realidade baseada em narrativa. Tudo aqui é história. Tudo aqui é interpretação. Tudo aqui é significado projetado pela mente. Mas a consciência pura não precisa de narrativa. Ela existe sem história. Quando você experimenta essa existência direta, mesmo por alguns segundos, você percebe que tudo o que te prendia era história. Nada mais. E história não tem poder sobre quem vê a história como história. Esse é um dos insights mais perigosos para o sistema. Os arcontes manipularam a humanidade, fazendo com que cada pessoa se identifique com seus pensamentos. Mas pensamento é só movimento mental, não é você. Não vem de você. Não define você. Quando você olha para um pensamento e diz, isso não sou eu, você destrói a cadeia inteira que sustenta a Matrix. Porque a Matrix opera exclusivamente dentro dos pensamentos. Um ser que não se identifica com pensamentos é inalcançável. Ele se torna puro observador. E o observador não pode ser preso. Outro ponto essencial. A Matrix controla você através das histórias que você conta sobre si mesmo. Mas essas histórias não são suas. São programas herdados. Narrativas que você repetiu porque ouviu, não porque viveu. Quando você percebe que sua identidade é uma construção mental baseada em eventos passados, você vê que ela não tem substância. Ela é um fantasma. E quando esse fantasma se desfaz, você libera uma quantidade absurda de energia que estava presa sustentando essa mentira. A Matrix também controla você através da busca constante por distração. A distração impede que você perceba sua própria consciência. Mas quando você começa a gostar do silêncio, quando você começa a se sentir confortável com sua própria presença interna, a Matrix começa a desmoronar. Porque ela não sabe como atuar em alguém que não foge de si mesmo. Silêncio é arma. Silêncio é portal. Silêncio é fuga. Os arcontes se alimentam de repetição emocional. Sempre que você sente a mesma emoção de novo, você reforça o mesmo circuito. Mas emoção é só energia presa. Quando você começa a sentir conscientemente, profundamente, sem fugir, a energia se libera. E quando se libera, o circuito morre. E quando o circuito morre, você sai de um looping. E cada looping quebrado é uma porta da Matrix que se fecha para sempre atrás de você. E Aldabaoth usa a atenção interna para te prender. Ele cria um estado de vigilância constante, como se você estivesse sempre à espera de algo ruim. Esse estado te esgota. Mas quando você percebe essa tensão e solta, não fisicamente, mas energeticamente, você volta ao estado natural da consciência. E esse estado natural é impossível de controlar. Ele é livre, ele é amplo, ele é ilimitado. E ilimitado é exatamente o que a Matrix não consegue conter. A Matrix também te controla através da ideia de ser importante. A importância é um dos laços mais perigosos. Quando você quer ser importante, você se torna escravo da opinião dos outros. E escravo da opinião é escravo da Matrix. Mas quando você abandona completamente a necessidade de ser visto, reconhecido ou validado, você volta ao seu estado original, liberdade pura. Alguém que não precisa de importância não pode ser manipulado. Os arcontes usam comparação como uma arma. Quando você se compara, você se diminui. Quando você se diminui, você vibra baixo. E vibrando baixo, você se torna vulnerável. Mas, quando você olha para a sua vida de dentro para fora e percebe que seu valor não depende de nada externo, a comparação perde sentido. Ela vira poeira. E quando a poeira cai, a percepção clareia. E quando clareia, você vê que nunca precisou competir. Você sempre foi inteiro. A Matrix prende você através de medos condicionados. Mas medo não é sinal de perigo, é sinal de expansão. O medo aparece quando você está prestes a romper uma camada. Quando você aprende a atravessar o medo em vez de fugir dele, você rompe essa camada. E quando rompe, você sobe de nível. Medo é portal, não prisão. E portal atravessado é prisão quebrada. O demiurgo cria confusão interna para impedir que você perceba a simplicidade da liberdade. Liberdade é simples. É observar sem se identificar. É sentir sem se prender.
é pensar sem acreditar. A Matrix te confunde para você acreditar que precisa de algo complexo. Mas o simples destrói o complexo. A consciência destrói a programação. É por isso que o caminho é direto. E por isso o sistema tenta esconder o óbvio. Para escapar, você precisa perceber que tudo na Matrix é projetado para te manter reagindo. O controle acontece na reação. Mas quando você é o observador que responde, não o personagem que reage, você sai da vibração de Yaldabaoth. A resposta consciente quebra a reatividade. E quebrar a reatividade é quebrar a Matrix. Os arcontes mantêm você preso através de conflitos internos não resolvidos. Mas conflito interno é só diálogo da mente com ela mesma. Não existe duas partes dentro de você, só existe consciência e pensamento. Quando você percebe isso, o conflito desaparece. Não é resolvido, é dissolvido. E quando dissolve, você volta ao estado natural, que é paz silenciosa. E nessa paz nenhum arconte entra. A Matrix também te prende através do cansaço emocional. Quando você está exausto, você não tem energia para perceber o que acontece dentro, mas quando você recupera seu centro, mesmo por alguns minutos, sua energia volta. E quando a energia volta, a percepção se abre. E quando a percepção se abre, a Matrix desmorona na sua frente, porque ela depende da sua exaustão para te manter inconsciente. Para escapar totalmente, você precisa perceber o seguinte: tudo o que você experimenta é conteúdo. Você não é o conteúdo, você é o espaço onde o conteúdo aparece. Esse espaço é indestrutível, infinito, silencioso e completamente livre da Matrix. Esse espaço é você. Quando você vive a partir dele, nada te prende, nada te controla, nada te alcança. E agora você está chegando na parte mais profunda, onde a Matrix começa a revelar sua última estratégia, aquela que quase ninguém percebe porque ela se esconde dentro do próprio ato de buscar despertar. Essa é a camada que define quem escapa e quem permanece preso sem saber.